mercado de aplicativos tem interesse cada vez maior por parte das pessoas. Estima-se que 10% dos americanos já usam algum aplicativo para monitorar o sono. Numa pesquisa realizada também nos Estados Unidos, 50% dos entrevistados falaram que teriam interesse em fazer uso de algum tipo desse aplicativo. Existem duas maneiras de estar utilizando. A principal delas é através dos celulares, onde as pessoas conseguem baixar esses aplicativos e que na maioria das vezes ela tem um formato gratuito. E a outra forma é através do uso de pulseiras, que são os equipamentos vestíveis que a gente fala na medicina, porque eles estão em contato com a pele do paciente o tempo todo. Essas pulseiras são aquelas utilizadas para fazer atividade física ou mesmo na forma de relógio. Esses aplicativos vão fornecer dados em relação ao sono, como o horário que a pessoa deitou, o horário que ela iniciou o sono, quantas horas de sono ela teve no decorrer daquela noite e, inclusive, vão tentar dar uma estimativa de quanto sono superficial e quanto sono profundo a pessoa apresentou no decorrer daquela noite. Os aplicativos de celular, eles ainda vão fornecer algumas outras vantagens, como por exemplo, eles podem ter gravador, então eles gravam o quadro de ronco, eles gravam o episódio em que a pessoa falou durante o sono. Eles também têm, por exemplo, um despertador inteligente, em que você pode estimar um horário pela manhã, por exemplo, entre 6h30 e 7h30 da manhã, que é o horário que você gostaria de levantar, de despertar, e o aplicativo vai aguardar em que você esteja num sono leve, segundo a análise do aplicativo, e quando você estiver nesse sono, ele vai iniciar o processo de despertador. As pulseiras, que são os equipamentos vestíveis, pelo fato de estarem em contato com a pele, elas também fornecem dados, por exemplo, como frequência cardíaca. E elas costumam pegar também temperatura ambiente e a luminosidade, que é algo importante. Se durante a noite eu estou exposta a uma quantidade excessiva de luz, isso pode ter um efeito negativo no meu sono. Então, alguns dos aplicativos, além de todas essas características, eles ainda têm um diário, onde a pessoa pode incluir dados do dia a dia, como, por exemplo, se consumiram cafeína, se consumiram bebida alcoólica, se estiveram estudando à noite num ambiente muito iluminado, e o aplicativo vai tentar correlacionar esses dados com o que registrou em relação à qualidade do sono do paciente. Como é que esses aplicativos conseguem saber se a pessoa está dormindo ou ela está acordada? Todos eles usam uma ferramenta que é chamada acelerômetro. Esse acelerômetro, ele vai medir a quantidade de movimento corporal. Então, se eu estou me mexendo muito, quer dizer que eu estou extremamente acordada. E a partir do momento que ele vai registrando menos movimento, quer dizer que eu estou num estado de sonolência, eu estou numa atividade mais relaxante. E quando ele não mede mais o movimento, quer dizer que a pessoa já iniciou o sono. Os aplicativos usados em pulseira, pelo fato deles estarem em contato com a pele, deles serem vestíveis, como eu já falei, eles costumam trazer os dados em relação ao sono mais reais do que os aplicativos de celular acabam registrando. No entanto, é importante saber que, apesar deles registrarem todos esses dados, nem tudo tem uma correlação importante com a realidade, com o que exatamente acontece com o sono do paciente. Existem vários estudos que compararam os dados dos aplicativos com os dados da polissonografia. E o que foi visto é o seguinte: o dado mais relevante, o dado mais confiável durante o uso desses aplicativos é o tempo total de sono. Todos os outros dados não têm correlação com a realidade, principalmente os dados referentes a sono leve ou a sono profundo. O uso desses aplicativos também pode ter um efeito negativo, porque ele pode fazer com que o indivíduo queira, por exemplo, ter um sono muito diferente do que o aplicativo está mostrando. Então ele vai deitar e ele já fica preocupado se ele vai conseguir dormir logo, se ele vai demorar muito para dormir, porque naquela noite ele quer dormir mais horas, porque o seu aplicativo está mostrando que ele está dormindo poucas horas por noite. Uma outra situação, o paciente pode se sentir frustrado por ele ter uma ótima noite de sono, ele deitou, conseguiu pegar no sono com facilidade e ele levantou achando que ele teve um sono bom, um sono com qualidade. Porém, o aplicativo acaba mostrando que ele teve um sono profundo em baixa porcentagem, o que na realidade não é real, mas é o que fica na cabeça da pessoa que está utilizando. Por outro lado, algumas vezes o aplicativo pode até ajudar.
Então, por exemplo, existem aplicativos que têm o gravador, como eu falei anteriormente. Então, o paciente que ronca ou tem um quadro de apneia do sono e que fez um determinado tratamento ou que perdeu peso, ele pode comparar como ficou a intensidade e a porcentagem do ronco antes do tratamento e após o tratamento. E com isso, ele vê de forma objetiva a melhora que ele teve com esse tratamento. Para um paciente com insônia também. Então, ele fez mudanças no estilo de vida, mudanças de hábito, ele diminuiu a cafeína ou ele está usando algum tipo de medicamento e ele consegue perceber através do aplicativo que ele teve um ganho de 1h30 a mais, por exemplo, de sono por noite. Apesar dos aplicativos serem muito utilizados, eles não são utilizados para uso clínico, eles não servem numa avaliação médica para trazer parâmetros importantes em relação ao sono. Então, é um uso mais de lazer, é um uso mais por curiosidade e o paciente não deve criar um estado de alerta por causa dos resultados negativos que o aplicativo está apresentando. O ideal é que ele faça uma consulta médica, que ele tire as suas dúvidas e o médico vai estar mostrando para ele o que pode ser aproveitado desses dados ou não.